Olá, pessoal do mercado. O Aprígio Entrevista de hoje tem o prazer de trazer de volta o nosso amigo convidado Marcos Bulhões. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer estar com você aqui. Prazer voltá-lo. Melhor do que estar é voltar. Marcos, a gente quer ouvir um pouco mais de você, da sua vida. Fala para o teu público que te lê como que você sempre fala. Fala um pouco mais de você, um pouco da sua vida pessoal. Conta um pouco da tua história. Ótimo. Meu nome é Marcos Felipe Bulhões. Eu escrevo em Evidência há praticamente 1 ano e meio. E o que me moveu a escrever é exatamente o desejo de trazer à tona e externizar aquilo que às vezes é tão difícil, aquilo que se torna, e a gente tem uma visão que é intangível, que é exatamente o sentimento da alma. A alma, nós sentimos em uma intensidade enorme. Até um verso que diz que um poeta um dia me disse: eu sinto muito, e ele não estava se desculpando, dado a intensidade dos nossos sentimentos. Eu acredito que a escrita é você tirar dessa maneira subjetiva e trazer de uma maneira mais condensada, tangível. E uma vez que você tire todo esse sentimento da abstração e externize ele, você consegue se identificar. A partir desse momento, você consegue trazer à tona aquilo que até então ou era doloroso, ou era gostoso. Então, sempre que a alma excede o sentimento, ela transborda. Às vezes em lágrima, às vezes em sorriso, no meu caso, em palavras. Muito bem. Marcos, eu tenho visto que o Marcos lê bastante, o Marcos escreve bem. E aos 23 anos, para mim, é um assombro ver a qualidade do material desse rapaz. Marcos, quantos livros você lê mensalmente? Ou quantos livros você acha que você já leu? Conta para mim um pouquinho. A média semanal que busco sempre condensar, e não apenas por exigência, mas por prazer. Eu acredito que tudo aquilo que você faz sem prazer é maçante, é chato. Uhum. Inclusive a psicologia, ela desenvolve que a questão da memorização, do aprendizado, ela flui melhor através daquilo que você gosta. E o Johann Wolfgang Goethe, que foi um dos maiores poetas alemães do século XVI, ele dizia que nós aprendemos com o que gostamos. Então eu mantenho uma média de leitura de 4 livros por semana. Marcos, 4 livros por semana? Às vezes mais, às vezes menos. E às vezes o que as pessoas perguntam, mas como você arruma tempo para isso? Eu acordo cedo, todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã, independente de feriado ou não, final de semana ou não. Todos os dias às 6 horas da manhã, porque eu entendi que todos nós, a única coisa que nos iguala é que todos temos 24 horas, todo mundo. Então, quando alguém fala a você, eu não tenho tempo, é mentira, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Quando você prioriza algo, você dá tempo para aquilo. E uma das minhas prioridades, talvez uma das maiores, é a literatura, é a partilha. Então, eu priorizo e dou tempo a isso. É bem verdade o que você fala, Marcos, porque eu já ouvi falar, acho que foi o próprio Cortella, que nós damos tempo àquilo que é importante. Quando Sim. uma coisa ela é importante, a gente arruma tempo. Sim. Né? Uma situação que não é tão importante, a gente acaba deixando para uma outra fase. Quando você tem uma situação que você precisa cobrir, você arruma tempo. Né? Sim. Então o tempo é dado para aquilo que é importante. Por exemplo, é importante estar com você aqui, por isso o nosso tempo hoje é muito importante com você. Vamos falar um pouco da sua vida poeta, né? Com 23 anos, me faz chamar a atenção. Qual foi a tua primeira leitura? O que te motivou a ler? O que fez você gostar de ler? Conta pra gente. Por altos 10 anos, o meu pai ele havia adoecido e ele fazia hemodiálise. Isso era um processo, era insuficiente renal crônico e era um processo totalmente doloroso. E lembro-me que toda a sessão, até pelo fato de ser tão angustiante, agônica, ele levava consigo, né? R$1, e era exatamente R$1. Ele comprava, ele passava na sebo de esquina, comprava um gibi. Uau. Eu sentava do lado dele. E sentado do lado dele era exatamente o tempo que eu li o gibi e terminava a sessão. Ele queria, de alguma maneira, muito sábio, coisa de pai, me reservar daquela experiência. Então, a princípio, comecei a ler os gibis. E era uma fuga. Era uma fuga daquela realidade até inconsciente, algo que meu pai proporcionou. Meu pai faleceu aos meus 11 anos de idade, e uma das últimas coisas que ele pediu a mim falou assim: filho, complete a coleção. Ah, e você tá brincando. Com muito tempo completei. Mesmo? A coleção do Superman, e até coisa linda. E partir desse princípio a leitura. A leitura hoje, ela já não é uma fuga, a leitura é um refúgio. A diferença da fuga e do refúgio é porque da fuga você quer cancelar a realidade e a existência.
O refúgio não. O refúgio você entende a existência, você entende a sua realidade e você apenas se recolhe. Para que quando você se apresente de uma maneira melhor. Então, a leitura foi um refúgio para você. Isso. E você começou lendo as histórias em quadrinhos. Isso, gibis. Que coisa interessante. Aliás, eu ganhei um gibi do Marcos, eu ganhei um do Superman, uma edição especial. Para eu dar um gibi do Superman é muito difícil, viu? Muito bem. Escuta, depois que você começou dessa fase, quem te influenciou como escritor? Porque você também escreve. Sim. Quem foi a sua influência para escrever? Escrita, acredito que é o primeiro pico, a impulsão de escrever, ela se baseia em dois aspectos, né? Tanto a questão do aprendizado como a questão inata, né, do inatismo. O Aristóteles e o Platão dialogavam muito sobre isso. Platão, na sua filosofia platônica, ele acreditava que o conhecimento ele é inato. Então você nasce com ele e você traz isso à tona. Que era até o que o seu professor Sócrates, ele desenvolveu isso com a maiêutica, o parto da ideia, a ideia está dentro de você, eu apenas dou a luz, ou trago, externizo isso. E o Aristóteles, ele rompe com essa ideia. Aristóteles ele desenvolve que o método da aprendizagem você desenvolve através da vida, do cotidiano. Ninguém nasce pronto. Então, um aspecto é que nasci com isso, com esse sentimento, com esse desejo de externizar, e o outro aspecto é que fui aprendendo. Acredito que uma das maiores personas foi Machado de Assis. Machado de Assis. Sem dúvida alguma, os escritos de Machado de Assis são maravilhosos. E a facilidade com que ele tem de explicar as suas palavras, de colocar uma situação e de mesclar. Aquilo que o brasileiro faz muito bem, né, que é a zoeira. Então, Machado de Assis, ele dizia, inclusive em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele escrevia com a tinta da melancolia, com a pena da melancolia e a tinta da galhofa. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente desenvolve questões tristes, né, mofinas, porém o seu final tem que trazer um sorriso. Você falou um pouco de Aristóteles e também Sócrates, né? Essa questão de descobrir o que tem. Na liderança corporativa, no mentoring, no coach, que se fala muito o líder não nasce pronto. O líder, você tem alguma coisa que é inata, que é dele, e outra coisa que você descobre, ou que ele absorve, ou que você descobre. Então, o líder, o direcionador, o mentor, ele não faz você, ele tira o melhor que tem de você, desperta o que já tem em você, e uma outra parte você absorve. A liderança vê muito nisso. Você acredita que o que tem dentro, esse seu talento, já é alguma coisa que estava dentro e a outra coisa você também absorveu? Com certeza, com certeza. Como um diamante. Como um diamante. Ele só vem à tona porque é um mineral, mas ele tem que ser lapidado. Então essa é a condensação, a sua essência e aquilo que te muda por fora, que era exatamente o diálogo pré-socrático que faltou. Porque o Heráclito, ele dizia que tudo muda a todo tempo. E o Parmênides dizia que nada muda, é apenas uma invenção, que aquilo que nós vivemos é imutável. Mas exatamente faltou esse diálogo. Porque o que muda não é a essência, o que muda é a forma. Agora a essência permanece. Água, a essência não muda, mas às vezes é rio, às vezes é mar, às vezes é lágrima. Que legal. Mas permanece a sua essência. Olhando seus textos, o Dicas do Aprígio fez um comentário em cima de uma frase: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por esse amor. E foi feita uma dissertação, uma analogia da vida corporativa, da pele da empresa. O que você achou desse texto? É muito bom, muito bom. Até pelo fato de evidenciar aquilo que é extremamente atual, importante. Nós amamos estar com os amigos, nós amamos as outras pessoas e principalmente, uma coisa que é essencial, amamos o mercado de trabalho. E é importante, porque a vida, ela consagrada ao mercado de trabalho é fundamental. Parando para analisar, se você fazer um resumo da sua vida, os 2 lugares que você mais ficou foi na sua cama e no trabalho. Verdade. Então, se você parar para analisar, muitas pessoas gostam de dormir, dormem muito, e outras talvez não gostam do que fazem. E se não gostam do que fazem, grande parte da vida dela foi infeliz. Então, quando você ama o que você faz, você teve uma vida com amor. A grande questão é que quando esse amor se vai, quando fecha-se uma porta, quando você pede uma alternativa, você não pode se perder junto com isso. Às vezes, o amor vai embora. Mas o que fica é importante, porque com o que fica você se refaz. Muito bom esse ponto. Isso me leva a essa sua colocação, o amor que vai. Eu sei que tem um texto, você tem muitos textos, né? Um deles eu acabei de mencionar: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por esse amor. Mas não perca a vida por esse amor. Qual é hoje o texto do teu coração? Um dos
textos que você poderia passar para a gente? O texto do teu coração que você poderia falar um pouco dele para a gente? É delicado, né, perguntar isso para um escritor, é muito delicado. É que nem o pai que tem muitos filhos, né? Qual é o teu filho preferido? Exatamente, e porque cada texto você se redescobre. E eu busco a excelência em todos os textos. É um texto que talvez tenha sido o primeiro a viralizar e trouxe uma maior evidência aquilo que eu escrevo, e até hoje é muito compartilhado, que é ao ex-amor, obrigado por partir. Porque na vida todos nós estamos expostos ao sofrimento que é vital, todos nós sofremos. E é exatamente isso que faz a vida ser o que ela é. Todos nós sofremos, todos nós choramos, e a grande questão é que a dor ela é fundamental para a vida. Sem a dor nós morremos. Se você não sente dor, a dor é evidência que algo está errado. E a grande questão é que hoje em dia a gente foge da dor. Até o mertiolate não dói mais. Nem o mertiolate dói. Exato. E, então, inclusive Calderón de la Barca, que foi um grande espanhol do século XVI, ele tem uma frase que ele define muito bem isso, ele classifica, uma linguagem barroca, muito cheia de orações subordinadas, eu vou declamar e vou explicar. E Calderón de la Barca ele dizia: eu sei que se o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos quiseram fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver, que em ato tão singular aquilo é representar, ao pensar que é viver. Calderón de la Barca estava dizendo que se o homem pudesse escolher algo para fazer da vida, ele escolheria mandar, escolheria reger. Só que ao ver que mandar e reger é uma representação, não é vida, você representa, mas quando você sofre, exatamente você vive. Então, ao ex-amor, obrigado por partir, é exatamente isso, você sofre, você chora, querendo ou não é um luto, todo findar de um relacionamento é um luto. Você chora, você sofre, você manda mensagem para seus amigos, Sim. manda áudios enormes, é algo que as pessoas podem pensar que é triste, mas eu acredito que é fundamental. Inclusive, Heidegger, que foi um filósofo do século XX alemão, ele dizia que a angústia é extremamente necessária para a nossa vida, partindo do ponto que todo sentimento ele tem um objetivo, saudade, amor, o ódio. A angústia, segundo a visão de Heidegger, ela não tem um objetivo, é um vazio, não é espaço. Porque espaço é aquilo que você preenche, vazio é impreenchível. E Heidegger ele dizia que pelo fato de não ter forma, de ser um vazio, você dá forma a ela. Então quando você entra na angústia, você emerge uma outra pessoa. Ao ex-amor, obrigado por partir, é exatamente isso. É uma angústia que foi extremamente necessária para que você entendesse que aquele que partiu, e a gente pensa que quem fica é quem perde é quem vai, quem fica não perde. Então aquele que partiu, ele te evidenciou uma coisa, que você é o amor da sua vida. E que é necessário que você se curta, que é necessário que você se reinvente, que é necessário que você invista em si mesmo. E quando você faz isso e alcança uma nova pessoa, né, uma melhor parte de si, você agradece. Ô Marcos, muito interessante isso. Eu tenho alguns amigos que estão pela crise do mercado, batendo cabeça, assim, sofrendo, porque não conseguem se encaixar de volta. E fica o saudosismo, e aí depois explica se é saudosismo ou nostalgia, do fato da empresa que saiu, do cargo que perdeu, da pele. Porque às vezes o cargo é a pele, se torna a pele da pessoa. Sim, sem dúvida. O fulano da empresa tal, ele deixa de ter nome, ele passa a ter o sobrenome da empresa. Quando isso acontece, você está dizendo ao ex-amor, obrigado por partir, eu estou fazendo uma colocação. A empresa que eu deixei, a carreira que eu perdi, ok, foi embora. Sim. Obrigado, mas esse obrigado pode ensinar alguma coisa? Perder pode nos trazer algum ganho? Sem dúvida alguma. A perca ela é fundamental. Talvez nós aprendamos mais com as derrotas do que com as vitórias. A vitória, ela proporciona uma euforia muito grande. A derrota não. A derrota ela proporciona uma melancolia. E a melancolia ela gera reflexão. E é na reflexão que você encontra os pontos positivos e os pontos negativos. É importante fundamentar que nem sempre na vida nós vamos ganhar. Nós fracassamos muito. E quando nós fracassamos, é necessário entender que um fracasso, ele não determina o ponto final. Um fracasso ele pode ser uma mudança de rota. Rubem Alves foi um grande teólogo, um grande professor da PUC. São Paulo ele dizia, hoje eu estou aqui devido aos meus fracassos. Que legal. Não foi eu que escolhi. Os fracassos que aconteceram, eu caí aqui. Darcy Ribeiro, que foi um homem estupendo, morto em 96, membro da Academia Brasileira de Letras, ganhou diversos prêmios honoris causa. Ele tem uma frase muito linda. Ele dizia, fracassei em tudo que tentei. Fracassei em tudo que tentei. Fracassei em tudo que tentei. Tentei alfabetizar os índios, não consegui. Tentei desenvolver uma faculdade de qualidade em Brasília, não consegui. Fracassei em tudo que tentei, mas os meus fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então, às vezes, o nosso fracasso é vitória por quê? Porque nós estamos ali. Marcos, muito interessante. Eu falei de saudade e nostalgia. Você há pouco tempo tinha me explicado um pouquinho que os dois não são a mesma coisa. Sim.
Explica pra gente essa questão da saudade e da nostalgia. Nós temos o seguinte pensamento de que aquilo que já foi, aquilo que o tempo passou foi o melhor. A melhor época é a que passou. Porque nós temos uma dificuldade enorme de aceitar a realidade atual. Então nós projetamos a seguinte maneira: nós acreditamos que a grande felicidade ela foi no passado e que as grandes realizações estão no futuro. E a gente esquece que o que constrói passado e futuro é o presente. Sim. Existe uma diferença muito grande entre a melancolia, que desenvolve-se através desse pensamento, porque ele traz consigo o passado, saudade. Que a saudade é a lembrança gostosa, é aquilo que você lembra e que te causa uma sensação maravilhosa, é um agradecimento. A nostalgia não. Inclusive a palavra nostalgia, nostalgus, que foi uma palavra desenvolvida no século III a.C., inclusive Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele desenvolveu o seguinte aspecto, que quando perde-se um membro, você perdeu um membro, foi amputado, aconteceu alguma coisa, os russos colocaram isso no século XVIII, né, após a era cristã, você ainda sente a dor ali, e é uma anomalia. Mesmo não tendo braço. Não tendo, e às vezes a gente sente a dor, a gente às vezes dói algo que nós já não temos. Exatamente isso é a nostalgia. É o sofrimento por algo que já se foi. Uau, é profundo isso. Demais. É sofrer por algo que já não te pertence mais. Exato. E parece que é ilógico, né? Se já não tem, por que sofrer? A grande questão é que às vezes a gente tem uma percepção diferente da perca, entendeu? Nós acreditamos que a gente perde amigos, que a gente perde amores, que a gente perde sonhos. Eu acredito que a gente não perde. Acho que amores, amigos, pessoas que nós amamos, a gente não perde. A gente só perde aquilo que não é nosso. Aquilo que é nosso fica com a gente. Aquilo que você perdeu, na realidade, nunca te pertence. A gente não perde o que não é nosso. Exatamente. Muito legal. Teu público. Eu queria saber do Marcos, para quem ele escreve? Para quem você escreve? É gostoso. Quem é o amor da sua vida? Essa pergunta, porque as pessoas, né, cada um escreve segundo aquilo que deseja. Algumas pessoas escrevem para fugir do caos, para fugir da melancolia, para externizar aquilo que sente. E eu escrevo para quem lê. Esse bate-papo já gera ideias para que eu escreva, e o objetivo da escrita exatamente são os meus leitores. Eu acredito que eu tenho, clichê, mas eu acredito que eu tenho os melhores leitores, né? E os meus leitores, eles têm essa perspectiva, mas se fecham para o amor. E eu escrevo exatamente isso, para manter aquilo que é fundamental no cotidiano, na nossa vida, que é o amor. E é uma maneira, é uma bandeira que eu levanto ao amor. E amor a quem? Amor a quem lê. Aos meus fãs, aos meus amigos, às pessoas que dividem comigo as letras e os sentimentos. E aí eu vou para a pergunta que eu já vi no teu blog, na tua página, algumas perguntas de algumas pessoas. Os textos têm a ver com o Marcos Bulhões? Você está ali naquele texto? É gostosa essa pergunta, né? Porque ela foi preparada. Isso, boa, muito boa, inclusive. Porque as pessoas sempre têm a percepção de que você escreve porque você sente. Interessante. Carl Jasper foi um dos maiores psicanalistas que já tivemos. Ele dizia que nós julgamos as pessoas segundo a nossa ordem de valores. É muito difícil eu julgar o Aprígio segundo quem é Aprígio. Eu julgo o Aprígio segundo quem é o Marcos. Isso às vezes é injusto, porque o que leva você a fazer está atrelado às suas experiências, aquilo que você viveu, não aquilo que eu sinto. Eu sou diferente. Então, quando a pessoa coloca que o que eu escrevo porque sinto, porque vivo, é porque se ela escrevesse assim, seria o que ela faria. Eu escrevo para quem lê, de fato. E escrevo através daquilo que eu leio, daquilo que gostaria que a sociedade tivesse, daquilo que gostaria de... Eu faço psicologia, sou estudante de psicologia, e recebo muitas conversas, muitos desabafos. Então, através de cada sessão, através de cada tratamento, eu tiro uma pérola dali para ajudar uma outra pessoa. Fernando Pessoa, ele tem uma frase célebre, que ele dizia: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E às vezes assim, o poeta é um fingidor. Ele pode desenvolver uma história que ele gostaria de viver, ele pode dar um final feliz para uma história que teve um final triste, mas a minha vida se resume. Por que eu escrevo? O que me leva a escrever? São a vida, as experiências, e é por isso que eu escrevo. A gente está caminhando para o fim, eu tenho duas perguntas. Primeira, você já respondeu de alguma forma o autor que te inspira. Explica um pouquinho mais. Quem te inspira do passado, do presente? Quem são os autores que você gosta de ler e que te motiva a escrever? Autores, tem diversos. Machado de Assis, que já disse, tem Flaubert Espanca, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, que é um homem estupendo, maravilhoso. Internacionais também, como Stendhal, Shakespeare,
Maravilhoso. Shakespeare, inclusive, tem uma frase, né, em Hamlet, no discurso, né, de Polônio, com seu filho Laertes. Polônio, ele diz para o seu filho Laertes, né, no diálogo de Hamlet: ser fiel a ti mesmo e jamais será injusto com ninguém. Isso é uma realidade terrível, porque sempre que falho com alguém, sempre que minto, sempre que traio, primeiro eu traio a mim. E eu externizei essa traição. Primeiro eu tive que mentir para mim, e aí mentir para você. Então, quando você é fiel a si mesmo, você consegue não ser injusto com outra pessoa. E além disso, tem Calderón de la Barca, Victor Hugo. A lista, ela é muito extensa. Sofócles, Sartre, Dostoiévski, diversos. Muito interessante. As duas finais. A primeira, que link que você faz da vida corporativa com essa sua jornada poética? E dentro dessa pergunta, que recomendação você dá para essa geração que é tão push, tão rápido, tão 5 minutos? A geração, eu costumo chamar da geração micro-ondas, tudo fast food, instantânea. E os seus temas são mais profundos, não é uma leitura de 5 linhas, de duas palavras. Que link você faz? E ainda dentro dessa pergunta, que caminho você orienta para essa geração que está te assistindo? Perceba, Prígio, que o Zygmunt Bauman, até lemos ele recentemente, uma perda significativa, ele classifica essa modernidade nem como mais pós-modernidade, modernidade líquida. E um dos elementos atrelados ao líquido é o instantâneo. Inclusive, para você fazer um suco, você adiciona suco e instantaneamente você tem um suco. E qual é o nome que você utiliza para adquirir um amigo hoje nas redes sociais? Adicionar. É verdade. A questão é que quando você adiciona, muita coisa perde as suas prioridades, as suas propriedades, inclusive. Então, hoje em dia, nós temos esse ímpeto imediatista, e esse ímpeto imediatista, ele tira muita coisa consigo. Antigamente, você tinha poemas gostosos, longos, Navio Negreiro, de Castro Alves. Você parar para ler A Tabacaria, de Fernando Pessoa, coisa linda. A Vida é Sonho, do próprio Calderón de la Barca. Poemas maravilhosos, longos, mas que hoje em dia você prefere um haikai, um verso simples, um Twitter, algo que é curto. Exatamente, porque a gente tem ainda essa percepção do instantâneo. E isso perde muita prioridade, e eu aplico isso ao mercado de trabalho da seguinte maneira. Antigamente, se você queria comer um bolo, eu ia até a padaria com a minha mãe ela comprava farinha de trigo, comprava os ovos, o leite, e era praticamente um ritual. Nós íamos, comprávamos, chegava em casa, desembalava, começava a fazer a massa. Muito bondosa minha mãe, ela dava um pouquinho da massa para eu experimentar, dividia com meu irmão, e depois de um tempo assava o bolo ficava pronto, e isso demandava praticamente o dia inteiro. Quando eu comia aquele bolo, não estava apenas saboreando o bolo, estava saboreando o momento que nós construímos. E pelo fato de nós construirmos aquele momento, por isso que era saboroso. Todo um processo. Exatamente. Inclusive, os portugueses, eles têm no latim, a palavra sabor e saper, elas vêm da mesma palavra, que é sapore. Então, inclusive, os portugueses, a lusofonia, eles, quando gostam de uma coisa, dizem: essa coisa sabe-me bem. Ou seja, eu sei bem essa coisa, do sabor. Então, aquilo que você saboreia, aquilo que é gostoso, aquilo que você sabe. O grande problema é que hoje em dia você não faz, você compra o bolo pronto. Quando você compra o bolo pronto, você mata a sua vontade. Mas o bolo perdeu aquela coisa que é significativa. Sim. O mundo corporativo é a mesma coisa. Você trabalha, ganha o seu salário, gasta o seu salário, e se alguém chegar e perguntar por que você faz o que você faz, você não vai saber responder. E é por isso que até hoje a questão profissional, ela se torna tão paralela, tão pejorativa, é uma coisa tão frívola. Quando você entende a intenção daquilo que você faz, você ama. E quando você ama, você se doa. E quando você se doa, você se encontra. As pessoas pensam que a gente só trabalha por causa do salário, e não é na verdade. Nós trabalhamos também por uma realização. A palavra realização, to realize, ou seja, tornar real. Tornar real. Tornar real o quê? Tornar real o ambiente que eu vivo, tornar real o impacto que eu ocasiono através do meu trabalho, tornar real a mim mesmo. Então, é uma maneira de encontrar e até se empenhar de uma maneira até profunda. Mas, sinceramente, a literatura traz isso. É uma fuga do superficial, para que você se entregue de corpo e alma. E quando eu digo se entregar de corpo e alma até para o mercado de trabalho, não é vender a alma, mas é absorver a alma do negócio. Qual é a alma do negócio? É amar aquilo que você faz. A gente chama, Marcos, e para quem está assistindo, paixão. A paixão é a marca. As grandes empresas, as grandes marcas, as pessoas de sucesso, elas imprimiram a paixão. Colocar a sua pessoa naquilo que faz. E isso traz uma marca, né? Sim. As empresas não vendem mais negócio, elas vendem sentimentos. Sim. As empresas de sucesso, as pessoas de sucesso,
elas não chefiam, elas lideram, elas não mandam, elas inspiram. Exatamente. E você, por exemplo, é um inspirador para mim. Eu estou aqui com o livro de Mário Sérgio Cortella, uma inspiração sua. Vou ler Ziegenbauer logo que eu terminar isso aqui. Aliás, já tem mais 2 de cabeceira. E a pergunta final, para encerrar esse bloco, muito legal, senão a gente vai passar um bom tempo aqui com o nosso amigo, é um verso. Eu queria ouvir um verso que você gosta, um verso que você tem no coração, para deixar para o público, para as pessoas que estão te ouvindo. É o meu verso preferido, e é o verso que eu acredito que se baseia toda a literatura. É a literatura muito avançada, desde Homero, no século 8 a.C., passando por Dante Alighieri, passando por Virgílio, passando por todos os grandes escritores. Eu acredito que toda a literatura se baseia num verso. Esse verso ele se encontra no Evangelho de João. Uau! E diz, no princípio era o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne. Ó, grandeza disso! Um verbo, um verso, uma letra que ganhou corpo. E o porquê que esse verso ganhou corpo? Porque de alguma maneira ele conseguiu sair da abstração da palavra. Amar não é dizer, amar é provar. E saindo desse sentido da letra, por que o verbo tornou-se carne? Porque o amor foi tão grande que uma letra não comportou. Às vezes a gente tenta colocar o que a gente sente dentro das letras. Sim. E as letras comportam, um livro comporta, uma epopeia comporta. Só que quando o amor ele transborda, ele escapa até das letras. E quando ele escapa das letras, ele toma carne, ele toma corpo. Então, quando João ele escreve isso, se referindo a Jesus Cristo, ele diz de um amor que não se coube nas letras. E pelo fato de não caber-se nas letras, tomou uma proporção humana e marcou toda uma história. Porque até hoje, nós dividimos, principalmente na era ocidental, a história de todo mundo antes e depois. De quem? De um verbo que tornou-se carne. E por quê? Por causa do amor. Uau, Marcos, é profundo isso, eu nunca vi essa leitura de um texto, de uma frase, e a gente só tem que agradecer a sua participação aqui, muito encantado. Eu agradeço. Eu espero que as pessoas que estejam te ouvindo e vão ler você, consigam se inspirar na leitura, se inspirar para um crescimento pessoal e também, por que não, profissional, de realização, porque nós somos frutos das nossas escolhas. De fato, né? de fato. E uma das escolhas que o Dicas do Aprígio fez é ter você conosco. E eu agradeço então, a gente agradece. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Sucesso para você. Igualmente. Até o próximo Aprígio Entrevista. Muito obrigado em ter vocês conosco. Até mais. Até mais.